convidado de hoje para a nossa live, e o Daniel do blog da Dilma e da Mídia Livre. Por favor, Daniel, pode ficar à Edna, vontade. é um, Edna, boa tarde para você e para o professor Antônio Carlos. É mais uma live que a gente faz para a Mídia Livre e blog da Dilma. Você que está entrando agora, seja bem-vindo às nossas redes sociais de resistência, de qualidade, que trata bem o internauta. E queremos convidar para o início agora do debate, antes de iniciar, você já começa a compartilhar nas redes sociais, principalmente no Facebook, nos grupos, e também depois você vai e se inscreve lá no canal Mídia Livre no YouTube, compartilha também. É importante essa resistência, essa guerrilha, fazer o contraponto dessa rede de fake news do miliante presidente, que vem bombardeando as informações, deixando muita gente desacreditada naquela notícia que a gente publica nas redes sociais, em tantos canais que a gente tem na internet. É uma honra, Edna, mais uma vez, e fique agora com a pergunta para o nosso professor. Bom, antes de me dirigir ao professor para fazer uma pergunta, eu quero falar para os nossos informantes, para os nossos, aliás, ouvintes, né? Que nós estamos atravessando uma fase muito difícil e que nós não contamos com as mídias tradicionais. Nós só contamos uns com os outros, né? Então é necessário que o ouvinte que seja simpatizante à nossa causa, simpatizante em defender a democracia, o Estado de Direito e a Constituição de 1988, para que a gente não tenha consolidado esses retrocessos, que invista nas mídias alternativas. No caso, aqui no blog da Dilma, né, na Mídia Livre, lá no YouTube. E agora eu também, Edna Teixeira, abri um canal no YouTube. Estou iniciando e também esse vídeo também vai circular nesse canal, ok? Então nós precisamos muito dos ouvintes que simpatizam e que também são militantes e lutam para garantir a democracia no nosso país. Professor Antônio Carlos. Edna, só acrescentando uma coisa, Edna, para nossos ouvintes Fique que à estão vontade. assistindo a live agora, em qualquer lugar do planeta, nós estamos fazendo aqui diretamente da cidade de Fortaleza, Ceará. Tem uma Sim. militância aguerrida, mulheres valorosas. Então, que você também que está assistindo vai entrar no debate, fazer perguntas, informe qual a cidade que você está acessando agora, mesmo que você terminou a live, você vai começar a assistir de qualquer ponto do planeta, diga a cidade, diga o seu nome e país que você está assistindo. Se você gostou, e também a pergunta que você pode mandar fazer, e também a sugestão para nossa nova live com a Edna. Um abração, Edna. Muito bem. Então eu sou, como eu já falei, eu sou a Edna Teixeira, né? Sou advogada e sou militante nessa causa para o retorno da democracia. Assim também o professor Antônio Carlos é professor da Unifor, né? E é advogado militante também, é um democrata. E professor, eu fiquei sabendo, através do jornal o Povo, de uma ação que o senhor impetrou na Justiça Federal para impedir a nomeação do delegado federal, que é o Ramagem, né, para a Polícia Federal, delegado geral da Polícia Federal. E aí eu gostaria de lhe deixar à vontade para explicar assim o que é que foi a sua motivação para que o senhor ajuizasse essa ação. Pois não, Edna. Boa tarde a todos que nos veem, que nos ouvem. A minha motivação é sempre a cidadania. Eu sou um cidadão e eu, assistindo tudo isso que está acontecendo aí, não é? E vendo essa possibilidade anunciada
do presidente da República nomear para diretor-geral da Polícia Federal uma pessoa da sua intimidade, da sua cozinha, da amizade íntima dele e dos seus filhos, eu achei por bem, em nome da conservação da supremacia da Constituição, entrar com essa ação popular fundada no respeito aos princípios da impessoalidade, da probidade na administração pública, da moralidade administrativa. Eu entrei com uma ação popular preventiva para evitar que o presidente da República nomeasse essa pessoa para cargo tão importante de um órgão que, através de um inquérito, investiga crimes cometidos pelos seus próprios filhos. Veja a gravidade disso, Edna. Eu vou nomear uma pessoa para uma instituição que está, através de um inquérito, apurando crimes que os meus filhos cometeram. Quer dizer, a democracia, as normas, o direito jamais poderia admitir tal situação. Então, eu entrei com essa ação, caiu na 14ª Vara da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, às 10 horas da manhã, do dia 27. Já às 12 horas do mesmo dia, 2 horas depois, a Advocacia Geral da União noticiava ao juiz da 14ª que mais 9 ações tramitavam nas diversas varas da Justiça Federal, com o mesmo pedido, com o mesmo objetivo. E pedi, então, ao juiz que, através do que se chama conexão, remetesse todas essas ações para a 8ª Vara da Justiça Federal de Brasília, que era preventa porque uma pessoa entrou com a ação antes de mim, algumas horas antes da minha. Então, todas essas ações foram o juiz atendeu e todas essas ações, eram 10, hoje já são 12, né, foram para a 8ª Vara da Justiça Federal, através da conexão, né, a vara era preventa, porque a primeira ação entrou lá, e para evitar que o Poder Judiciário desse decisões diferentes, né? Então, depois já eram 10 ações até ontem, hoje já são 12, porque o deputado pelo PSOL, Freixo, lá do Rio de Janeiro, entrou com uma outra ação, e aquela deputada federal, Tabata Amaral, entrou com uma outra. Então, já são 12 ações. Agora, há um fato novo. O ministro Alexandre Moraes... Só um minuto, professor. Oi. Então, essas 12 ações agora vão tramitar na 8ª Vara, não é isso? Na 8ª Vara. E como o presidente Jair Bolsonaro já nomeou o senhor Alexandre Ramagem Rodrigues para ocupar o cargo que essa ação queria impedir, e ele já nomeou, né? Então, houve uma outra ação para impedir a posse. E aí que o senhor iria, nesse momento, falar a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Perfeitamente. Pode o ministro além dessas 12 ações populares que tramitam na 8ª Vara, 2 mandados de segurança foram impetrados no Supremo Tribunal Federal, também pedindo a mesma coisa. E despachando no mandado de segurança impetrado pelo PDT, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão liminar, né, revogou o decreto de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e suspendeu a sua posse, que estava marcada para logo mais às 16 horas. Né? Então, esse é um fato novo. Né?
Aí o que ocorre, Edna? Ocorre assim, foi uma decisão liminar. Então, enquanto permanece a decisão liminar, essas 12 ações que estão na 8ª Vara ficam em suspenso, esperando que o Supremo confirme a liminar. Confirmada a liminar, ou seja, não vai mais ser diretor-geral da Polícia Federal por decisão definitiva transitada em julgado, evidentemente que essas 12 ações perderão o seu objeto. Mas, se acaso o Supremo não confirmar a liminar... O Supremo, o senhor quer dizer, porque foi uma decisão de um ministro só. Então, ela vai para o plenário, né? Para o pleno. Isso para que nossos ouvintes entendam bem. Ela vai para o pleno. E o pleno, depende do pleno confirmar ou não, não é isso? Isso. Os 11 ministros, por maioria, ou confirmam a liminar ou revogam a liminar. Em caso de revogação, que eu acho muito difícil, porque eu já vi o teor da liminar está muito bem fundamentada, eu não vejo como haver a revogação, aí sim, o juiz da 8ª Vara da Justiça Federal voltava a ter autonomia para tomar a sua decisão. Né? É isso, a situação é exatamente essa. O que é importante a gente esclarecer para os ouvintes é que esse cargo, ele é prerrogativa do presidente da República. Só que o presidente, ele tem que obedecer a alguns princípios, né? Ele também tem que estar, as ações dele, né, tem que estar submetidas à lei e aos princípios regidos da Constituição Federal, que é os princípios da administração pública, como o senhor já citou. Que um deles, que fere logo frontalmente, no nosso entender, é o princípio da impessoalidade. Da impessoalidade. Por quê? Porque ele é conhecido e é notório, público, a ligação pessoal do senhor Alexandre Ramagem com a família Bolsonaro. Fora isso, tem o agravante das ações que tramitam, né, e processos que estão em investigação pela Polícia Federal, dos filhos do Jair Bolsonaro, que pode, inclusive, chegar a ele. Há até uma possibilidade, não estou afirmando, mas numa investigação mais profunda, há uma possibilidade de chegar ao próprio presidente Jair Bolsonaro. E daí, por que o ministro, ex-ministro Moro, falou que uma das motivações dele demitir o ministro, o delegado, né, o delegado geral, era porque ele queria interferir politicamente nas atividades, queria relatórios diários das ações da Polícia Federal. Não é isso? Perfeitamente, Edna. Perfeitamente. Você coloca muito bem, com muito fundamento, isso tudo, não é? E o que ocorre é que a escolha e nomeação de um ministro ou das pessoas que o presidente tem competência para nomear se configura num ato administrativo. E o ato administrativo, Edna e Daniel, ele visa o bem comum da coletividade e não um privilégio pessoal para esse ou para aquela pessoa. Então, não é exatamente o caso do Ramagem ser um amigo do presidente. Não, porque o amigo ele pode nomear, ele não, com certeza não nomearia um inimigo. Com certeza. Não é bem a questão da amizade, é a questão que, configurando-se essa nomeação, há um favorecimento a um interesse individual do presidente da República. É isso que macula o ato administrativo, porque nenhum administrador público, nenhum agente público pode agir em proveito próprio. As ações de quem está na administração pública sempre visam o interesse maior da coletividade e não os seus desejos particulares e privados. Nesse caso, leva-se em consideração também
A denúncia ainda que carece de prova, também vai ser apurado pelo Supremo, é a denúncia do ex-ministro Moro, que saiu dizendo quais eram as verdadeiras intenções e as motivações da demissão do delegado anterior, né? Para trocar por um que fosse mais próximo ao presidente. E o próprio presidente, na sua manifestação, falou que queria um delegado e um ministro que interagisse com ele, né? E que desse resposta. Então, praticamente, ele confirmou o que o ex-ministro Sérgio Moro falou na sua declaração quando foi pedir a sua demissão, né? Quando ele deu aquela entrevista, que não foi uma entrevista, foi uma manifestação, né? Ao público, porque ele não abriu para a entrevista, não é isso? Perfeito. Né, e foi isso que você acaba de falar, foi a motivação para o mandado de segurança impetrado pelo PDT. Essa foi a motivação, foi a entrevista do Moro. No caso da ação popular que eu impetrei, a motivação, eu nem me referi à entrevista do Moro, eu me referi a esse conjunto de fatos que indicavam, né? Esse conjunto indicava, os fatos indicavam que o presidente da República iria manietar o diretor-geral da Polícia Federal no sentido de abrir uma gaveta de favores onde ia colocar lá dentro as notas de agradecimento ao presidente por tê-lo nomeado para tão importante função. E é isso que não pode acontecer. Professor, o senhor não acha que o presidente poderia nomear o ministro e delegar o ministro para nomear o delegado, né? O seu subordinado, imediatamente subordinado, porque assim seria muito mais fácil eles trabalharem, vamos dizer assim, em parceria, mas numa parceria com probidade, né? Para investigar aquela pessoa ou aquele indivíduo, independente do nome, né? Mas procurando os fatos, as provas e os crimes cometidos, né? As provas que... Edna, isso seria o normal, o aconselhável, se o presidente Bolsonaro fosse uma pessoa normal. Só que ele não é. Ele nomearia o ministro e o ministro indicaria alguém da sua confiança, porque o diretor-geral da Polícia Federal vai ser subordinado diretamente ao ministro da Justiça. Exatamente. Né? Mas não, o Bolsonaro é uma pessoa atabalhoada. Ele inclusive, não declarou, eu sou a Constituição, que lembrou o L'État c'est moi, lá da França. Ele não é a Constituição, ele tem que obedecer à Constituição, ele tem que se subordinar à Constituição. Ele não é a Constituição. Sabe por quê, Edna, que ele não é? Porque a Constituição brasileira é uma das melhores do mundo e ela não é misógina. A Constituição brasileira não é preconceituosa contra as minorias. A Constituição brasileira respeita os direitos e garantias individuais. A Constituição brasileira protege a Amazônia e os índios. E nada disso o Bolsonaro faz. O Bolsonaro ataca as pessoas todos os dias. Ele tem uma dificuldade de interpretação de texto, de interpretação de mensagem, porque, inclusive, ele tem um discurso de que uma minoria, ou o pensamento de uma minoria não pode se sobrepor à maioria. Agora, ele não entende o porquê que nós defendemos o direito das minorias. Ele não compreende aquele conceito de tratar desigual os desiguais, né? Porque aqueles que merecem mais proteção do Estado, por ser uma minoria mais vulnerável, ela depende de uma proteção maior do Estado. Isso é que ele não consegue compreender. Daniel, a Edna, um dia desse, me falou uma coisa que ficou marcada na minha memória. Ela disse assim: professor, bandido bom é bandido recuperado. E o que é que o Bolsonaro prega? Bandido bom é bandido morto.
Olha que coisa mais absurda, Daniel. Esse homem só tem ódio na cabeça, só tem cisânia, só tem desejo de vingança. Ele é um homem mau, o Bolsonaro, decididamente, é um homem mau, é um homem mal intencionado. Vocês viram o que foi que ele falou ontem, quando perguntaram por que a pandemia, que deveria estar sendo a preocupação principal dele, perguntaram sobre a pandemia, que está crescendo muito grande, de ontem para hoje. Ele disse: eu sou o Messias, mas eu não faço milagre. O que vocês querem que eu faça? Quer dizer, assim como um Pilatos lavando as mãos sobre um problema tão sério. Quer dizer, para ele, pouco importa que o povo esteja morrendo. Porque no mundo inteiro, Edna e Daniel, o mundo inteiro, no presente momento, os presidentes de república, os primeiros ministros, chefes de governo, de Estado, rainhas, reis, mandatários de um modo geral, eles estão todos voltados para essa grave crise mundial da pandemia. O nosso presidente não. Em plena crise da pandemia, ele trocou o ministro da Saúde, que estava indo muito bem no seu cargo. Ele agora muda o ministro da Justiça. Uma crise imensa de ontem para hoje, com aquela deputada federal Joyce Hasselmann, ela está dizendo coisas horríveis dele e os filhos dizendo coisas horríveis dela. Quer dizer, um esgoto, uma lama, uma água fétida. Mas o mais grave disso, professor, é o fato deles contarem com empresários que mantêm esse grande número de robôs, né, para onde está lá o gabinete do ódio, para disseminar fake news, né, disseminar calúnias e difamar as pessoas, que trazem prejuízos para a população brasileira, como também prejudica pessoas de, vamos dizer assim, de boas intenções, pessoas de nomes sérios, que deram muitas grandes contribuições ao país. Eu posso citar o José Disseu, né? Posso citar o Genuíno, que até hoje mora numa casa simples lá no Butantã, e prejudicar a família do Lula, né? Porque eles foram muito investigados e nada se encontra, mas as mídias tradicionais, quando eles são absolvidos, não dão o mesmo espaço para divulgar a absolvição, como se dá de manhã, de tarde e de noite os processos de difamação contra nomes que poderiam servir por muito tempo ao país. O senhor vê que o Lula foi deputado federal, um grande líder no Brasil, e nenhum dos filhos dele se engajaram ou engendraram pela política, né? Nenhum tem cargo comissionado, nenhum trabalha nos gabinetes dos senadores. Você sabe que o Partido dos Trabalhadores é um grande partido, tem muitos parlamentares, e nenhum estão lá, né? Mas são perseguidos. São perseguidos. E o que prepondera são as informações falsas, porque as mídias não vão a público falar no mesmo tempo, né, e com a mesma intensidade quando fazem para denunciar e para acusar. Isso é um prejuízo muito grande, porque nós mesmos fomos impedidos de votar no candidato que era o mais cotado para ganhar a eleição, né? Que foi o ex-presidente Lula, né? Depois, nós tínhamos outra opção no segundo turno, de votar no professor, no Haddad, que é uma pessoa serena, uma pessoa educada, culta, uma pessoa que poderia estar no poder, e com certeza no momento desse nós não estaríamos tão inseguros diante dessa pandemia. E o que é que acontece? Além da pandemia, nós estamos numa insegurança, porque nós temos uma pessoa no poder, como o maior mandatário do país, que nós não podemos confiar, porque ele não tem nenhuma ação propositiva, nenhuma ação positiva
para enfrentar e para trazer anelo ao coração dos brasileiros. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o prefeito, né, de Manaus se emocionar, porque havendo muita morte, lá colapsou a saúde, os cemitérios, está sendo terrível. E eu não vi nenhum pronunciamento do presidente da República trazendo um pouco de alento para o povo amazonense. Isso também é muito triste e é preciso registrar. Edna, Daniel e ouvintes, vejam em que mundo, em que ambiente o Bolsonaro jogou a nação brasileira, o Estado, o país, seja que configuração você queira considerar. Existe no gabinete presidencial, Daniel, o chamado gabinete do ódio, Daniel. Você já imaginou uma coisa dessa? Um partido pretenso que o presidente quer criar para entrar, o símbolo do partido, já foi anunciado, é feito com cascas de bala, Daniel. Edna, o presidente revogou um decreto recentemente, umas determinações do Exército, que vão facilitar a aquisição de armas e munição para fortalecer as milícias, Edna. Ele fez isso agora, recentemente, em plena pandemia, Edna. Onde é que nós estamos, Daniel? Para onde nós estamos indo? Para onde o presidente está jogando o destino dessa nação? Como é que as nações no exterior, os países, o próprio mercado econômico, o mercado financeiro, vamos falar disso, como é que eles estão vendo no presente momento o Brasil e os brasileiros com um presidente tão tosco, tão rude, tão ignorante, tão sem noção, tão odioso e odiento, Edna? Então, e também, professor e Daniel, sem empatia nenhuma, né? Porque Sim. Como é que você é o presidente da República, o maior mandatário, um cargo que poderia honrar, mas não no sentido de você se achar um soberano ou um ditador, mas no sentido de você se encher de nobreza e falar aos brasileiros, né? Fiquem tranquilos que eu aqui vou fazer de tudo para que vocês possam ficar em casa nessa pandemia e evitar que se contamine com o vírus. Pelo contrário, ele incentiva as pessoas para irem às ruas e se contaminarem, porque a pessoa ir para a rua, o final, o objetivo, o resultado disso é uma contaminação simultânea e o colapso da saúde, que não há leite suficiente para atender essa demanda. Mas nós já estamos com 27 minutos de live, aqui conversando com o Daniel e com o nosso convidado, o professor Antônio Carlos, e os nossos ouvintes. Existem outros temas que a gente pode marcar, né, para a próxima live, né? Eu quero parabenizar o professor por essa iniciativa, que eu sei que essa é uma de muitas, né, que o senhor não se omite sempre que há algum assunto do interesse público e que pode prejudicar os brasileiros, o senhor coloca o seu trabalho à disposição, gratuitamente à disposição, porque todos os beneficiados desse resultado positivo de uma ação dessa com certeza nós brasileiros. E por isso eu agradeço, e tenho certeza que o Daniel também, e os ouvintes que estão nos ouvindo, agradece que ter um brasileiro, um cearense, tão, vamos dizer, imbuído de senso democrático, né, de senso de cidadania, para colocar, porque não é fácil, não é trabalhoso você elaborar uma petição, é resultado de estudo. E aí o senhor se desloca, ajuização, fora isso tem outros passos a ser dado. Então, professor Antônio, parabéns, continue assim, com essa energia e essa vontade de colocar o seu conhecimento a serviço do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Daniel. Estou muito feliz. O tempo voa, né?
Estamos Edna, exatamente eu com posso, 29 minutos. O Daniel quer falar. eu Fique posso à dar uma vontade, Daniel. sugestão para você? A gente pode convidar novamente o nosso professor Antônio Carlos para debater em uma nova live o assunto sobre o fundamentalismo religioso, Sim, as sim. eleições do Jair Bolsonaro e o Uhum. caos que está acontecendo diante dessa pandemia do coronavírus. E Sim. agradecer também os milhares de internautas que estão acessando agora, assistindo a live, tanto na fanpage do blog da Dilma, como no canal Mídia Livre e também no canal da Edna, que também vai depois ser postado lá, que os companheiros e as companheiras se inscrevam também no canal da Edna. E vou ficando por aqui, deixando a palavra com a Edna. Pois é, o Daniel e o professor Antônio Carlos sabe que da minha luta, que não é de hoje, né? Inclusive eu no segundo turno da eleição, no dia da eleição do Haddad, eu fiquei na sede do PT como advogada voluntária, eu, uma sobrinha minha, uma amiga minha, Elisângela, e o Deodato Ramalho, todos numa sala ali, sendo advogados voluntários, porque eu sabia que a melhor opção seria o professor Haddad para o Brasil. Então eu sou uma pessoa que me filio a todos os outros brasileiros, principalmente os da área jurídica, para defender o Estado Democrático de Direito e evitar esse grande retrocesso que esse presidente com seus filhos trouxeram para o nosso país. Muito obrigada. Boa tarde.